Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina, que é Desenvolvimento Gerencial e Comportamento Organizacional, do curso de Administração da Faculdade FACAP. E nós vamos iniciar falando exatamente sobre esse desenvolvimento gerencial. A princípio, é necessário que todo mundo internalize a diferença gritante que existe entre o gestor e o líder. Lembrando que nem todo gestor ele realmente é um líder. Por quê? Porque são atitudes, valores, qualidades diferentes que se relacionam aí entre o gestor e o líder. Só que a liderança ela é um processo que é possível ser desenvolvido ao longo da carreira profissional, tanto através de experiências, como eu falei lá na apresentação da disciplina, como através de treinamentos, seja eles técnicos e comportamentais. Então, quando a gente fala na importância do desenvolvimento gerencial, é porque o gestor, ele de certa forma, ele assume uma posição importante dentro da organização. Então, ele é a pessoa que ele vai estar ali responsável pelos direcionamentos, inclusive responsável por grande parte das tomadas de decisão, que vai influenciar tanto na equipe como na própria organização. Então, hoje, tratar esse tema de desenvolvimento gerencial é importante tanto no quesito acadêmico quanto no dia a dia, quando o profissional já está lá inserido no campo de trabalho. Tanto é que hoje em dia esse tema, esse debate a respeito do desenvolvimento gerencial, ele é foco de trabalhos de muitos teóricos aí da área da gestão. Muitos consultores, muitos teóricos estão assim desenvolvendo trabalhos que debatem, que defendem a importância desse desenvolvimento. Mesmo porque o próprio trabalho em si, do administrador, do gestor, ele exige esse desenvolvimento contínuo, esse aperfeiçoamento contínuo. Logo, porque quando estamos inseridos no campo da administração, no campo da gestão, quando somos líderes, nós nos deparamos com situações que são situações múltiplas, situações complexas e que ao mesmo tempo possuem as suas singularidades. São situações que vão ter ali desafios diferentes em contextos diferentes. Então todo dia é um desafio novo, todo dia é um aprendizado novo, que faz com que o administrador ele esteja ali numa situação onde cada dia vai se ter uma situação, uma atividade que vai exigir dele uma posição possivelmente diferente. Então não tem como fugir dessa necessidade de desenvolvimento contínuo, seja ele no papel de gestor ou de colaborador. Ainda tratando de gestão, são muitas variáveis que o gestor ele tem que lidar no dia a dia. Então ele lida com sua equipe, ele lida com os processos da empresa, ele lida com os fornecedores, lida com os clientes. Então são muitas variáveis que ele vai ter que se relacionar, que se envolver no dia a dia. E essas variáveis ele força com que o gestor tenha realmente um conhecimento de destaque, tem uma posição de destaque, uma postura que façam com que ele mereça esse papel de gestor e que façam com que ele tome as melhores atitudes em relação à situação apresentada. É importante salientar que liderar ele exige objetividade, exige uma posição por meio de valores, exige uma certa integridade para manter ali a empresa viva, para manter a empresa competitiva. E que quando eu trago novamente o contraponto entre gestor e líder, o gestor ele é aquela pessoa que ele vai conseguir executar esses processos, os processos ali técnicos, científicos que a empresa necessita. Mas muitas vezes ele não vai conseguir influenciar, ele não vai conseguir engajar a equipe para estar realmente dando um propósito para o trabalho da equipe, fazendo com que a equipe se engaje, se doe mais o seu tempo, o seu conhecimento para a empresa. Então, a principal diferença aí entre o líder e o gestor vai estar exatamente nessa questão de engajar, de influenciar. Mesmo porque o líder, ele influencia a sua equipe, ele inspira, ele faz com que a equipe adote os valores, adote a missão da empresa
como se fosse uma missão pessoal e assim consegue atingir resultados melhores. Acho que já ficou bem clara a diferença aí entre gestor e líder. A liderança ela é necessária em todas as atividades de um grupo, que não deve ser confundido com gerências. São aí duas coisas, embora comumente confundidas, mas que têm aí diferenças gritantes de uma para a outra. É interessante, e nós sabemos que nem todos os gestores eles conseguem realmente cativar, influenciar a sua equipe ou exercer algum tipo de liderança. Ali ele até conquista o respeito, mas é através de uma autoridade, não tem realmente aquela conotação de liderança. Tanto é que gerência, ela vai ter sempre, quando a gente fala em gerência, ela vai ter sempre a conotação mais administrativa, fazendo uso ali das técnicas gerenciais, dos conhecimentos teóricos e organizacionais. Enquanto liderança, ele tem essa conotação mais interpessoal, valendo-se de sentimentos, de motivação e de valores comuns entre a pessoa que está exercendo a liderança e a pessoa que está inserida na equipe. É um ponto de atenção essas conotações que tem entre gerência e a parte mais administrativa e liderança e a parte mais interpessoal. E o desempenho eficaz dos gestores de uma organização, ele depende muito da interação dele com a sua equipe. E isso vai ser determinado de acordo com o modelo de gestão, o modelo de liderança que ele desenvolva, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, quando estivermos estudando aí os estilos de gestão. E o que é necessário para um gerenciamento eficaz? O principal, como nós já falamos, essa eficácia, ela vai estar muito relacionada com o contexto de pessoas. Então é necessário uma boa relação interpessoal, um poder de se autodesenvolver e fazer com que esse autodesenvolvimento contagie a sua equipe. Então não é somente entender dos processos, tem todo aí um contexto onde vai ser necessário compreender a equipe, tanto no âmbito coletivo, como também ter um certo conhecimento do contexto mais individual de cada um que faz parte da equipe. Podemos considerar, inclusive, o desenvolvimento gerencial como um processo de adquirir, de reformular conhecimentos, habilidades, atitudes, para aprimorar aí o desempenho da sua gestão. Muitas vezes, existem pessoas que têm qualidades natas de gestão, de liderança, mas muitas pessoas eles acabam chegando nesse cargo ou por um bom currículo, ou por uma boa indicação, mas sem ter essas qualidades, mas ele consegue perfeitamente desenvolvê-las. É possível sim fazer tanto o desenvolvimento gerencial, quanto o desenvolvimento de liderança. O processo de desenvolvimento gerencial é compreendido pela interação entre homem, trabalho, ambiente interno e ambiente externo da organização. Um comportamento gerencial eficaz integra competências técnicas, interpessoais e sua interação envolve conhecimentos, habilidades e atitudes gerenciais. Até na administração a gente chama esse termo de chá, que é conhecimentos, habilidade e atitude. Nós vamos estudar também mais para frente nas próximas aulas sobre o que é o chá no contexto da administração. Então todo esse processo de interação, como nós vimos aqui, ele envolve conhecer o ambiente interno, conhecer o ambiente externo e ter aí um processo de gestão voltado não só para o lado técnico, mas também trazer um pouco do contexto interpessoal, do contexto humano para dentro da organização. Como eu falei para vocês, é possível desenvolver, é possível fazer um desenvolvimento gerencial, é possível empreender nisso. E o que seria necessário? Bom, a princípio, essa pessoa que exerce o cargo de gestão, ele tem que querer. Não dá para você desenvolver qualidades, características numa pessoa se ela própria não quiser. Então, é necessário que haja esse desejo de mudança. Outra coisa, é preciso um autoconhecimento, a pessoa ela precisa se conhecer, saber quais são os seus pontos positivos e negativos,
para uma gestão eficaz e trabalhar em cima desses pontos, né? Melhorando aquilo que é possível melhorar, mudando aquilo que é possível de mudar e excluindo características e atitudes que não são benéficas para o processo de gestão. Então é preciso autoconhecimento, é preciso autogestão para que realmente haja esse desenvolvimento gerencial. Outra coisa, é preciso entender que as empresas são formadas por pessoas e essas pessoas, elas possuem características ímpares, elas possuem características que são singulares a elas, que são realmente ali específicas delas. Então eu preciso saber ter essa noção, ter esse olhar mais sensível para saber que a empresa ela é formada por pessoas. Essas pessoas elas são diferentes, elas precisam ser olhadas, orientadas no contexto diferente. Muitas vezes eu vou conseguir dar uma orientação mais coletiva, mas no processo de liderança, de gestão eficaz, eu vou ter que ter esse olhar mais sensível, de compreender as pessoas dentro também do âmbito individual. É preciso conhecer os processos da organização e de forma sistêmica. Então, eu tenho ali que conhecer as pessoas, mas também conhecer os processos e achar um ponto de equilíbrio, onde eu vou conseguir desenvolver esses processos que são necessários para a missão da minha empresa e compreender ali que esses processos são feitos por pessoas, portanto, são passíveis de falhas, são passíveis de melhorias, dentre outras coisas que são da natureza humana. E é preciso, principalmente, compreender que o aprendizado é algo contínuo, é algo que tem que se exercitar todos os dias. Então, não é porque eu sou bom em determinada atividade, não é porque eu entendo com profundidade de um determinado conteúdo que eu não posso estudar mais sobre isso. O processo de educação, ele tem que ser contínuo. Não é porque você está aí no topo da hierarquia que você não consegue aprender. Pelo contrário, você consegue aprender sim, inclusive com pessoas que estão numa posição hierárquica inferior à sua. Então é preciso compreender que a educação, o processo de aprendizado, ele não para, ele é contínuo, principalmente na área da administração. Por quê? Porque cada dia vai estar surgindo situações que são diferentes. Então,